Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 25 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A devoção a São Cristóvão é uma das mais antigas e populares da igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. São centenas de igrejas dedicadas a ele em todos os países do mundo. Também não faltam irmandades, patronatos, conventos e instituições que tomaram o seu nome para homenageá-lo. Ele consta da relação dos 14 santos auxiliares invocados para interceder pelo povo nos momentos de aflição e dificuldade. Assim, o vigor dessa veneração percorreu os tempos com igual intensidade e alcançou os nossos dias da mesma maneira. Entretanto, são poucos os dados precisos sobre a sua vida. Só se tem conhecimento comprovado de que Cristóvão era um homem alto, musculoso, extremamente forte. Alguns escritos antigos o descrevem como portador de uma força herculeia, ou seja, de Hércules. Ele pregou na Lícia e foi martirizado a mando do imperador Décio no ano de 250. Depois disso, as informações fazem parte da tradição oral cristã, propagada pela fé dos devotos ao longo dos tempos e que a igreja respeita. E a tradição nos conta que seu nome era Réprobo e que nasceu na Palestina. Como um verdadeiro gigante Golias, não havia quem lhe fizesse frente em termos de força física. Assim, só podia ter a profissão que tinha, guerreiro. Aliás, era um guerreiro indomável e invencível. A sua simples presença era a garantia de vitória para o exército do qual ele participasse. Conta-se que, estando cansado de servir aos caprichos de um outro rei, apenas porque fora contratado para lutar em seu favor, foi procurar o maior e mais poderoso de todos para servir somente a este. Então, ele se decidiu colocar a serviço de Satanás, pois não havia quem não se curvasse de medo ao ouvir o seu nome. Mas também se decepcionou. Ele notou que toda vez que seu chefe tinha de passar diante da cruz, ele mudava de caminho, evitando o encontro com o símbolo de Jesus. Abandonou o anjo do mal e passou então a procurar o Senhor. Um eremita o orientou a praticar a caridade para servir ao Todo-Poderoso como ele desejava. Então ele abandonou as armas imediatamente, integrou-se a uma instituição de caridade e passou a ajudar os viajantes. De dia e de noite, ele ficava às margens de um rio onde não havia pontes e onde várias pessoas se afogaram por causa da profundidade, transpondo os viajantes de uma margem para outra. Certo dia, fez o mesmo com o menino. Mas conforme ele ia atravessando o rio, a criança ia ficando mais pesada e só com muito custo e sofrimento ele conseguiu depositar com segurança o menino na outra margem. Então perguntou: "Como pode ser isso? Parece que eu carreguei o mundo nas costas?" O menino respondeu: "Não carregou o mundo, mas sim o seu Criador." Assim Jesus se revelou a ele e o convidou a ser seu apóstolo. O gigante mudou seu nome para Cristóvão, que significa algo próximo de carregador de Cristo, e passou a peregrinar, levando a palavra de Cristo. Foi à Síria, onde sua figura espetacular e nada normal chamava a atenção e atraía quem o ouvisse. Ele então falava do cristianismo e convertia mais e mais pessoas. Por esse seu apostolado, ele foi denunciado ao imperador Décio, que o mandou prender. Mas não foi nada fácil, Não por causa da sua força física, mas pelo poder da sua pregação. Os primeiros 40 soldados que tentaram prendê-lo converteram-se e por isso foram todos martirizados. Depois, quando já estava no cárcere, mandaram 2 mulheres, Nicete e Aquilina, à sua cela para testar suas virtudes. Elas também abandonaram o pecado e batizaram-se, sendo igualmente mortas. Foi quando o tirano, muito irado, mandou que ele fosse submetido a suplícios e em seguida o matassem. Cristóvão foi então flagelado, golpeado com flechas e jogado no fogo e, por fim, decapitado. São Cristóvão
é popularmente conhecido como protetor dos viajantes, assim como dos motoristas e dos condutores. São Cristóvão, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.